Salve, salve, guerreiros da Imaculada! Que alegria estar aqui com vocês mais um dia para que nós possamos estar adorando ao Senhor, o louvando e o glorificando, tá bom? E a perguntinha que não se cala, você já separou um tempinho do seu dia para estar com Jesus hoje? Se a resposta for não, pause esse vídeo e vai lá ficar com Jesus. Depois você volta e termina de assistir esse vídeo, tá bom? Já gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a estar se inscrevendo, estar deixando o seu like, compartilhando os nossos vídeos, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo e do nosso material aqui para vocês, tá bom? E dando então sequência nessa nossa semana maravilhosa, essa nossa semana preparada por Jesus, que ainda estamos na metade dela, há muitas outras coisas a vir. Nós iniciaremos hoje uma outra virtude da Virgem Maria, que é a obediência de Maria, e virtudezinha difícil da gente praticar, a obediência. Nós vivemos num século tão orgulhoso, num século tão assim, onde cada um é por si, cada um faz o que quer, na hora que quer, que ninguém está mais acostumado a obedecer ordens, todo mundo acha que essa questão de obedecer ordens é uma opressão. Então essa virtude de Nossa Senhora falará muito aos nossos corações, tá? Pela afeição que Maria tinha à virtude da obediência quando lhe anunciou São Gabriel, não quis tratar-se por outro nome que o de escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. Sim, diz São Tomás de Vila Nova, porque esta fiel escrava nem com as obras, nem com o pensamento jamais contradisse ao Senhor, mas despojada de toda vontade própria, sempre e em tudo viveu obediente ao divino querer do Salvador. Ela mesma declarou que Deus se comprovera de sua obediência quando disse, porque olhou para a sua pobre serva. Lucas 1,48. Uma vez que essa é a humildade própria de uma serva, estar toda pronta a obedecer. Diz Santo Agostinho que a Divina Mãe, pela sua obediência, remediou o estrago que fizera Eva pela sua desobediência. A obediência de Maria foi muito mais perfeita do que a de todos os outros santos, porque todos os homens, sendo inclinados ao mal pela culpa original, sentem dificuldade para praticá-la bem, mas não a Beata Virgem. Escreveu Bernardino, São Bernardino, da Santíssima Virgem não havia nenhum entrave, e por isso a roda girava livremente a qualquer movimento do Espírito Santo. Maria, porque era imune ao pecado original, não tinha nenhum impedimento para obedecer a Deus, mas foi como uma roda que se movia pronta a qualquer inspiração divina. Por isso ela não fez outra coisa nesta terra, como diz o mesmo santo, do que observar sempre e realizar o que agrada a Deus. Dela foi dito, a minha alma derreteu assim que falou o meu amado, Cântico 5,6. Ao que ajunta Ricardo, a alma da Virgem era como um metal derretido, pronta a tomar todas as formas que Deus quisesse. Que lindo, gente. Sabe, essa meditação, essa virtude da obediência de Nossa Senhora é perfeito, é maravilhoso. E aqui existe algumas coisas assim muito importantes para que nós pensemos, para que nós meditemos referente à obediência da Virgem Maria. Por que Satanás tem tanto ódio de Nossa Senhora? Por que ele odeia tanto a Virgem Maria? É só a gente ligar o Tico e o Teco e a resposta vem, né? E de novo esse computador tá me trollando. Gente, olha, tá difícil, viu? Deixa eu ligar ele aqui de novo. Ô, benção, eu até tinha esquecido de trocar aqui. Ainda bem que foi bom até ele ter me trollado. Mas então, voltando. Por que a obediência é uma virtude tão cara, tão importante para Deus? E por que Satanás ele odeia tanto a Virgem Maria? Se nós pararmos para pensar, como é que o diabo faz uma pessoa cair? Ele precisa fazer essa pessoa primeiro desobedecer. Foi o que ele fez com Eva, foi o que ele fez com Adão. Deus pediu uma coisa e o diabo instigou-os a desobedecer o pedido de Deus.
Então, com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, né, o mundo foi se paganizando. Por quê? Porque as pessoas foram se afastando de Deus, aquela voz da consciência que existe dentro de todo mundo. Não existe pessoa que não tenha essa voz da consciência, porque Deus imprimiu isso na nossa alma, no nosso caráter. Então, essa voz da consciência que Deus colocou dentro de nós, que nos guia ao caminho bom, Satanás, ele faz com que nós desobedecemos ela. Então, a partir do momento que a gente aceita essa desobediência daquilo que a voz da nossa consciência pede, ou quando nós estamos na igreja e nós aceitamos as desobediências aos mandamentos do Senhor, então o pecado ele entra na nossa vida, tá? E por que Satanás odeia tanto a Virgem Maria? Porque Nossa Senhora jamais desobedeceu a Deus. Por quê? O próprio Santo Afonso vai dizer que ela foi mais obediente do que todos os outros santos juntos. Por quê? Ele diz, por causa do pecado original, o homem tem uma inclinação a querer não obedecer mais a Deus, a querer se revoltar contra Deus, se rebelar contra Deus. Então a Virgem Maria, por conta de não ter a inclinação do pecado original, ela obedeceu a Deus livremente a vida inteira. Satanás odeia Nossa Senhora exatamente por isso, porque ele nunca conseguiu fazer que ela desobedecesse uma ordem de Deus, uma vontade de Deus. Diferente de nós, infelizmente, desgraçadamente, quantas vezes ele fez com que nós desobedecêssemos as vontades e os quereres de Deus para a nossa vida. Então, quando nós pensamos nessa obediência de Nossa Senhora, nós podemos achar assim um pouco escandaloso, um pouco gritante para o nosso século, para a nossa sociedade hoje em dia, essa questão da obediência, mesmo que isso esteja nos ferindo, que isso esteja nos machucando, que isso esteja de certo modo nos incomodando, porque agora tudo é uma opressão, porque o sistema é opressor, porque não sei o que é opressor, porque aquilo é opressor, e a gente tem que se livrar desse sistema opressor, a sociedade é opressora, a igreja é opressora, então nós temos que nos livrar desse sistema opressor. Isso aí é balela, é oposição do inimigo, né? É muito isso, é a voz do diabo na nossa cabeça, na sociedade, em muitos de nossos governantes. Satanás nos instiga a pensar dessa maneira, desse jeito. Mas nós devemos pensar de um jeito totalmente diferente. Nós devemos enxergar na obediência um caminho de santidade. Nós devemos enxergar na obediência um caminho de reparação. Reparação do gênero humano, reparação dos nossos pecados. E nós sabemos, por experiência própria, pela nossa própria carne, o quão difícil é a obediência. Às vezes a gente quer se revoltar, quer xingar, quer gritar, quer chutar o pau da barraca, quer mandar todo mundo sumir da nossa frente e não vou obedecer. Mas nós vemos histórias tão bonitas dos santos que obedeceram, mesmo que aquilo fosse uma injustiça para eles. Aqui atrás temos Padre Pio, querido Padre Pio. Olha a vida do Padre Pio. Se você não assistiu o filme do Padre Pio, eu convido você extremamente, vai lá e assiste a vida do Padre Pio, porque é maravilhosa a vida dele. Mas olha, ele foi impedido de celebrar missa, impedido de ouvir confissão por anos. Ele ficou, digamos que, trancado dentro do convento, sem poder nem celebrar missa com os outros freis. Ele tinha que fazer aquilo sozinho, ele, o coroinha ali, porque eram dons místicos tão grandes que aconteciam com o Padre Pio nas missas, que a igreja preferiu deixar ele ali trancado. E ele aceitou. Mas, gente, se você for parar para pensar, isso foi uma injustiça que a igreja fez, tá bom? A igreja ela é prudente, ela não pode ser imprudente, mas ele aceita obedientemente. Por que esse homem foi tão santo? Por isso. Pegue todos os videntes, pegue todas as aparições, pegue todos os santos. A obediência nessas pessoas são fantástica, mesmo que aquilo os cause um mal, tá? Então, nós devemos olhar para a obediência como um caminho de santidade, como um caminho de salvação. E às vezes nós ficamos pensando assim, eu vou desobedecer, vou xingar, vou isso, vou aquilo, mas gente, isso é uma soberba de Lúcifer. E como diz Santo Agostinho, pela obediência de Maria, Maria reparou o gênero humano, reparou a desgraça que a desobediência de Eva causou. Olhem bem o que uma obediência e o que uma desobediência causou na humanidade. Uma desobediência desgraça a humanidade e uma obediência salva a humanidade. Uma obediência porta a salvação e uma desobediência porta a condenação. Então que nós possamos
olhar para a Virgem Maria e pedir para Nossa Senhora que ela ajude-nos para que nós exercitemos a obediência nas pequenas coisas, mesmo que às vezes a gente não queira fazer aquilo, mesmo que às vezes aquilo nos incomode, né? Principalmente quando nós estamos debaixo de ordem de superiores nossos, por exemplo, pai, mãe, que são autoridades dadas por Deus, o nosso chefe, pessoas superiores, por mais que sejam pessoas que nós não gostamos. Mas como é que eu vou obedecer fulano? Ele é meu chefe, mas é um carrasco. Meu querido, dobra esse seu joelhinho no chão e começa a rezar pela conversão desse teu chefe. Mas meu pai e minha mãe não é de igreja, não tem virtude nenhuma, e vão, né, mandam eu fazer coisas que eu não quero fazer. Eu quero ficar em casa lá rezando meu terço, eles querem que eu saia para ir na casa de parente, isso e aquilo, e eu não quero ir. Querido irmão, dobra o seu joelhinho e começa a orar e rezar pela conversão do seu pai, da sua mãe e das pessoas que estão ao seu redor, porque isso fará uma graça muito grande, isso causará uma glória muito grande, causará um movimento de conversão dentro da sua família e da sua casa. E nunca nos esqueçamos que a obediência sempre será o melhor caminho. Mas não é o mais fácil é desobedecer, tá? Obedecer é difícil, mas não é impossível, porque se fosse impossível, Deus jamais pediria para nós. É claro que para algumas pessoas a desobediência já está tão enraizada na alma que parece quase que impossível obedecer, tá? Mas é possível obedecer. Então, gente, fiquem com Deus, salve Maria, espero que vocês tenham gostado da meditação do dia de hoje. Não esquecem de curtir, de compartilhar, e se você não é inscrito no canal, se inscrever, tá bom? Então, fiquem com Deus e salve Maria!